começa tendo que fazer tudo sozinho, né? Imagine, por exemplo, eu penso assim que um encontro desse é como eu fizesse, de repente, 160 visitas em 5 minutos, não é verdade? Exatamente. O networking, ele é muito rico, né? Porque ele tem o maior ativo lá dentro, que são pessoas. Porque, e aí é um equívoco, né? Um equívoco, as pessoas vão achando que o networking é para que eu venda alguma coisa, né? Ele não é uma caça, não posso me apresentar no networking como um caçador, como um interesseiro, né? Eu tenho que me apresentar, até lia isso na Forbes, alguém trouxe essa esse exemplo, né, do caçador e do jardineiro. O caçador, ele sai para caçar, ele mata a presa, ele leva, que é o que ele quer e acabou ali. O jardineiro, ele precisa plantar, ele mexe na terra, ele planta, ele rega, depois aquilo cresce e uma hora aquilo dá fruto. Então, o networking sério, bem feito, ele é isso. Ele é a lei da semeadura. Né? O exemplo mais cristão que a gente pode ter é isso, relacionar com pessoas, servir as pessoas e depois vai vir uma consequência daquilo, que é o né, ser interessante e não interesseiro de fato, né? Porque senão você fica muito assediador mesmo, né? E as pessoas não querem isso. As pessoas elas procuram, em primeiro lugar, pertencimento. Todo mundo quer participar de uma comunidade. Isso é tendência hoje, né? As pessoas querem ser de alguma comunidade. Ah, a comunidade dos caras que andam de moto. Ah, a comunidade dos caras que andam de bicicleta, dos ciclistas. Ah, e etc, né? Por quê? Porque as pessoas sentem essa necessidade de andarem com os comuns, né? Que tem alguma coisa em comum, né? O gosto, uma visão, uma história, e aí elas então decidem formalizar aquilo como grupo. O ser humano, eu não acredito, né? Ele não foi feito para estar sozinho, isolado, segregado, ilhado. Ele é feito para andar em grupo, para estar com pessoas, né? Então, o maior ativo é esse, são pessoas. E aí é isso mesmo. Então, a gente tem inúmeras vantagens, né? De estar em networking, de estar em rede. Bacana. E como é que é a dinâmica dos encontros? O que rola num encontro Uhum. desse? Bem legal. Primeiro que a gente tenta fazer a gente faz uma curadoria, então a gente evita que existam nichos semelhantes em demasia. O que seria isso? Ah, então, sei lá, um exemplo aqui, né? Contador. Então eu vou num evento com 30 pessoas, mas tem 15 contadores da mesma área, da mesma atuação, e nem sempre eles são concorrentes, eles podem fazer parceria, eles podem agregar, alguns são especialistas em isso, outros são especialistas em X, Y, Z, mas aquilo se torna desinteressante. Então, a primeira coisa que nós fazemos é uma curadoria. Então, a gente mapeia aquele interessado. Alguns nós convidamos, outros se interessam, né? Porque daí a gente tem uma forma de divulgar, acaba vindo pessoas se interessar, né? Então a gente faz uma curadoria, vê se aquele empresário tem algum tempo de atuação mínima, se ele já tem um faturamento, se ele tem equipe, se ele já participa de um grupo de networking, se ele está disposto a participar da palestra que vai ter o tema XYZ. Então, se minimamente ele acorda com aquela pré-inscrição, aí a gente dá um prosseguimento naquela inscrição até que ele faça a sua inscrição para o evento. Então, a primeira coisa, curadoria. Segunda coisa, evita demasia de nichos para que aquilo se torne interessante para todo mundo. E tenta levar os fundadores de empresas, o que a gente chama de tomador de decisão, o dono do negócio, o fundador, aquele que pode decidir pelo negócio. Então aquilo encurta caminho, o cara pode decidir pelo negócio. Então às vezes ele manda um representante, legal, só que às vezes o representante ele vai ter que voltar para a empresa, recontar a história que a gente contou para ele, tentar vender isso para o dono da empresa e aquilo pode se perder no meio do caminho. Então, são essas as possibilidades dentro dos encontros dos seniors. E a gente também percebeu que o empresário ele quer conversar. Ele gosta do famoso happy hour. Então a gente valoriza muito a troca de conversa. Então a gente deixa tempo livre para que as pessoas conversem, para que elas se apresentem, para que elas troquem o seu cartão, se quiserem, que elas troquem contato e que elas tenham a possibilidade de sair dali e visitar aquele cara, em trocar o telefone, em evoluir aquilo que ele começou a construir naquele evento. E aí nós temos as dinâmicas de palestras, né, que a gente traz alguns temas que sejam interessantes e pertinentes, quem sabe para aquele momento. Por exemplo, na última quinta, nós trouxemos a doutora Adriane, que é especialista, né, uma contadora especialista em reforma tributária. Então foi um encontro muito rico,
Porque os empresários que estavam ali, pequenos, médios e grandes, entenderam que a reforma vai alcançar todo mundo. E todo mundo minimamente tem que entender o que vai acontecer. E é um tema complexo. De muitos depende, né? Ela muito respondia, depende. Vou pagar mais imposto? Depende. Como que eu vou entender se depende para o meu nicho, né? E ela conseguia pincelar, abordando vários nichos, os dependes que as pessoas queriam entender. E depois as pessoas têm a possibilidade de procurar ela e pedir um acompanhamento ou voltar lá para o seu contador e dizer, nossa, me desculpa, contador, porque na minha cabeça meu contador resolve, meu contador tá vendo já isso. E ela trouxe a clareza de que não é assim. Eu tenho que estar inteirado, interessado sobre pagar impostos, tributos e as nomenclaturas múltiplas que existiam e que vão ser reduzidas, e de que eu ter uma fábrica lá no Espírito Santo não vai mudar nada a partir de agora, porque lá antes o imposto era menor para o meu nicho, agora não interessa. E como que eu trago isso para o meu nicho? Então, por exemplo, esse foi o tema do último encontro. Então a gente tenta sempre construir, né, ajudar aquele empresário, por mais experiente que ele seja, com algum tema que ele vai levar e vai ficar refletindo lá na empresa dele e pensando sobre isso. Eduardo, é Seniors Group, é isso? Seniors Club. Seniors Club. Eu tô pensando, você falando aqui, eu já tô pensando em um monte de coisa, né? Eu acho que será que eu tô falando demais aqui? Vocês me avisam, hein? Porque eu não sei. Eu fiz um curso de oratória aí com um professor que ele ensina um monte de coisa legal, ele né? É bom, então... né? Eu não fiz o curso com ele ainda, então sabe? Tem que fazer, cara. Acho que por isso que a minha oratória é meio travada, sabe? Não adianta se olhar esse olhar. Inclusive, eu posso abrir um parênteses aqui só para agradecer Pode. o professor Alessandro, professor, e eu vou te ver como professor. Fique à vontade. A figura do professor é muito, muito interessante, né? Eu sou daquele que, quando era criança, pensava que o professor morava na escola. Então, quando eu vi o professor no mercado, na rua, eu falava, meu Deus, olha o professor ali. Né? Tinha aquela fantasia, né? Então, o professor, eu acredito que é muito marcante nas nossas vidas. Mas eu conheci o professor num curso que ele deu de oratória. Foi um curso gratuito que eu participei, né? Não lembro como que eu cheguei nesse curso. Foi pelo Gerar, mas eu não sei como o convite chegou até mim. Lá eu pude conhecer o Augusto, né? Que depois a gente acabou trocando esses insights sobre empreendedorismo, sobre empresários. E através lá do Augusto eu pude conhecer o professor, pude conhecer pessoas que hoje, de alguma maneira, prestam serviço lá para minha empresa. Então foi muito rico esse curso de oratória que eu participei, né? Que era gratuito, mas que tinha um valor assim agregado muito grande, porque o professor era muito bom. E hoje estou aqui, graças ao, acredito, aquela semente que foi lançada lá meses atrás e floresceu de eu estar aqui hoje. Então eu agradeço muito a oportunidade aí. Fico